Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um episódio do Entreliçados. Aqui você fala de engenharia, de construção civil, de empreendedorismo, de obras, de que mais? Antigamente tinha as piadas do ChatGPT do Matheus, mas... Vamos voltar com as piadas do ChatGPT e tudo mais. Se você está chegando agora, sente-se, se acomode e venha escutar essa conversa fiada nossa aqui, que fiada em alguns pontos mais produtivas, que vai te trazer mais conhecimento, vai te trazer informação. Inclusive hoje vamos trazer informações, já as últimas informações, para você que ainda não se inscreveu na SEMEC, Semana de Engenharia Civil do IFG, você correr que ainda dá tempo, talvez dê tempo de você participar. Você esqueceu de falar que ele já tá aí, né? Porque vai que alguém quer vir de fora. IFG de Jataí, Goiás. Se você não está no Jataí, Goiás, você pode vir para cá. E hoje estamos recebendo aqui o professor Euler, que é um especialista em estruturas de concreto armado, estruturas de madeira, né? Não é isso? E vem bater esse papo com a gente aqui e falar um pouco da SEMEC, falar um pouco do IFG, falar das suas experiências na docência no IFG, falar da sua experiência na sua vida, que a gente sabe que ele foi ele é um egresso, ele é um estudante do IFG. Contar as histórias de estruturas, contar a vida profissional como engenheiro civil e os papos que surgiram daqui para frente. Vamos embora! Obrigado, Euler, pela participação no Entreliçados. Eu que agradeço. Pela introdução, principalmente. Muita alegria. Nós, infelizmente, nós não fizemos o dever de casa e foi lá, buscou o currículo do Euler, né, todas as 32 páginas das suas experiências profissionais. Então a gente ficou devendo, viu, Euler? Mas aí, esse pouco aí, esses 30 segundos aí, a gente tem uma equipe aí de furos, né? Pra encontrar aí perguntas, só que hoje foi meio de em cima da hora, mas... Não tem nenhum furo. Não tem nenhum furo. Então hoje não tem polêmica. Hoje não tem polêmica. Ah, caramba, hein? Vamos começar falando aí da Semana da Engenharia que vem amanhã. Amanhã, dia 25 de setembro. 25 de setembro. Você vai lá. Uma dúvida já. Eu não me inscrevi. Não me inscrevi na SEMEC, mas eu quero ir lá prestigiar, participar, não inscrevi em nenhum minicurso, nenhuma palestra, sei lá, vamos supor que não tenha vaga, mas eu acho que alguma palestra ainda deve ter alguma vaga. Mas vamos supor que não tenha, que eu não me inscrevi. Ainda assim eu posso ir lá participar? Bem, no primeiro dia, no dia 25, né, amanhã, nós vamos ter palestras. Para as palestras é possível ainda, basta chegar lá na unidade Riachuelo e às 18 horas nós vamos estar lá esperando e a gente faz o credenciamento na hora e aí participa da atividade. Terça-feira, dia 26, de igual forma, para as palestras é possível. Mas nós vamos ter também vários minicursos e algumas palestras com inscrições prévias. E para essa já não há mais tempo, né? A gente fica muito feliz, nós estamos com os minicursos... Tá tudo lotado. Tudo lotado. Rapaz, vai ser um sucesso, hein? O seu minicurso, inclusive, lotou, né? Tá bombando. Lotado, né? São 2 dias, né? Então, assim, os minicursos, a palestra... Uma das palestras... Deixa eu olhar minha colinha aqui. Pega a cola aí. Isso, é da quarta-feira, dia 27, que é do professor Nunes. E essa também já lotou. Já lotou. É uma palestra, né? É uma palestra. Ah, tá. Esse é o cara que vem de fora? Na realidade vai ser híbrida a atividade, né? Nós vamos estar no auditório e o professor é do Instituto de Portugal. De Lisboa. Isso, melhor dizendo, de Lisboa, Instituto Técnico de Lisboa. E de lá, né, ele vai proferir a sua palestra
é ao vivo, né? Assim, então é híbrido de fato. É síncrono, como a gente chamava até pouco síncrono, tempo. E aí, por ser dessa forma, né, nós separamos 2 mini auditórios, 60 lugares em cada um, já lotado. Já lotou. Já lotado. E não vai dar para assistir então de casa? Não vai ser transmitido? É uma possibilidade, né? Vou levar a sugestão para a comissão. Sabe Já que tá lotado, vamos gravar esse negócio e depois, se não puder no momento, mas disponibilizar, né? Botar a Giovana aí pra fazer uma live lá no Instagram. Isso, uma live no Instagram, né? Vou levar a sugestão. Qual que é o assunto, então? Por que essa palestra em específica, Euler, ela chamou tanta atenção e por que já lotou assim? A única palestra que lotou e o que ela tem de relevante? Antes de você responder, vamos para um comercial que você vai ver um trechinho do que vai acontecer na CEMEC. Inclusive os links, como amanhã já vai sair a inscrição. Eu não dou conta, não. Tá rindo do quê, pô? Você não acredita que amanhã é 25 de setembro? Amanhã não. O link vai estar aqui embaixo, então, para fazer a matrícula, mas como ele disse, se quiser ir lá fazer o credenciamento na hora, então fica com o vídeo aí. Falou! Este ano, teremos a 5ª edição da Semana de Engenharia Civil do IFG Campus Jataí, que vai acontecer entre os dias 25 de setembro a 30 de setembro. Na semana, teremos palestras, minicursos, concurso da Ponte de Macarrão, exposição de empresas ligadas à construção civil e o fechamento do evento será um bate-papo técnico na obra em que vai acontecer no último dia do evento no condomínio Aurora. Para este ano, temos uma edição especial, pois estamos comemorando 10 anos de implantação do curso de Engenharia Civil. Vai ser uma grande comemoração com toda a comunidade acadêmica. Aproveitamos para convidar todos os profissionais da área da construção civil, alunos das outras faculdades e a quem mais interessar. As inscrições começam na próxima semana, a partir do dia 13 de setembro, pelo Simpla. Mais informações poderão ser obtidas no Instagram, civil.ifg.jataí. O evento será todo gratuito. Contamos com a participação de toda a comunidade. Agora vai passar um vídeo, mas a gente pode voltar. Então, Euler, fala pra nós aí, o que tem de... Por que essa palestra bombou aí? Eu penso que um primeiro ponto é pelo palestrante, né? Não que o tema não seja relevante, certamente é. Mas foi uma oportunidade, né? A professora Franciele, ela está fazendo pós-doutorado, está lá fazendo pesquisa junto com o professor Nunes, e surgiu então a oportunidade, né, de convidá-lo para realizar essa palestra na área de gestão, que é o tema que a professora Franciele pesquisa. Tá. Gestão de obras ou de obras? O título é Gestão da Construção e Ciclo de Vida dos Ativos Construídos. Então, o professor aceitou com muita gentileza, né? E então foi uma oportunidade de ouro. E para o processo formativo, né, dos alunos e dos professores, né, também isso é uma grande oportunidade. Então, reuniu esses fatores, aí eu penso que a atividade foi bem aceita. Mas eu vou lá participar também do minicurso lá, vou ministrar esse minicurso. Gestão também, mas aí uma gestão também de obras, né? Gestão de projetos, né? Gestão da obra em si, planejamento, né? Abordar um pouquinho de planejamento da obra e controle, né? Talvez vai até casar aí a palestra com o minicurso, né? Vai ser bacana. Vai ser no Project? Vai ser usando o MS Project. Mas aí você já pensou na ideia? Vai botar os meninos lá pra... Mão na massa, né? Mão na massa, claro. Vai, assim, eu tô acabando de formatar, né, esse curso. E aí... Os últimos detalhes? Já acabando de fechar os últimos detalhes. E aí eu pensei, assim, abordar um pouco, não só a ferramenta em si, mas discutir um pouco de planejamento de obras, de controle de obras,
Isso né? é tão importante. Tentar passar um pouco assim do que eu vivo, né? E já vivi na prática com as obras, né? Com o acompanhamento das obras. Então eu acho que mais do que uma ferramenta, eu quero tentar passar o máximo de experiência profissional vivida no ambiente de obras. Isso é né? perfeito. E um dos pontos assim que eu quero enfatizar é uma deficiência que a gente tem, Euler, de gestão, né? Eu acho que os 5 anos de faculdade que a gente senta lá no banco para aprender toda a teoria, acaba que quando a gente forma, a gente deixa de lado boa parte. Deixa de lado no sentido assim de não aplicar, né? A gente aprende muita teoria, muita coisa, né? Está cientificamente comprovado que funciona. E aí você sai, entra no mundo de repetições, de apagar fogo, eu falo, o engenheiro bombeiro, né? Fica só apagando fogo, corre ali e resolve aquele problema, nossa, surgiu um problema lá na obra, assim, mas ele não faz aquele dever de casa de planejar, de ter uma ferramenta de controle da obra, de gestão, né? De saber quando vai acontecer tal etapa. Não, a gente vai à deriva, né? Tem muito engenheiro, tem muita obra que está assim, à deriva. O engenheiro, ele é passageiro. Ele não é motorista, condutor dessa... Exatamente isso, não é isso que você sente? Eu sinto. Todo mundo, assim, a maioria sente assim, que você tá ali, entrou no olho do furacão e agora você se tornou um passageiro. Você não tem controle forte assim. Eu tenho um colega que brinca que não é ação, é reação. Reação. Você tá o tempo reagindo. Você não age, você reage. A ação planejada... A ação planejada, ela é muito deficiente na construção civil como um todo. Eu trabalho com obras menores, já trabalhei com obras grandes e vejo essas deficiências em menor ou maior grau em todas elas. Todas elas. Eu trabalhei numa obra que tinha um controle maior, um planejamento, que eu estou me lembrando aqui no estado de Brasília. Eu lembro que a engenheira de planejamento lá me mostrou o controle dela, aquele negócio assim, robusto, mas era sabe? mirabolante ou Era realista? com Navisworks, com software, com coisa real. Só que eu vi uma dificuldade dela de levar aquilo para o campo. Transpor, né? Tipo assim, ela guardava a chave do cofre. Ela tinha o controle, ela tinha tudo na mão, mas as equipes de produção, as frentes de serviço não acompanhavam aquilo, não seguia, nem olhava, não entendia. Então tinha essa dificuldade de conversar a mesma língua. Falar a mesma língua. Ela tinha o seu planejês lá e o pessoal tinha o executês da obra. Então eles não dois idiomas que não casavam. Então, não tem então um cenário bom, ou pelo menos razoável. Não vi esse cenário nas obras que eu trabalhei até hoje, um cenário razoável de planejamento e controle de obras. E o Bruno tá falando aí, você chega na obra lá e pergunta, quando que vai ser a concretagem? Semana que vem a gente vê, a gente tá aqui... não tem nem um si, né? Assim, estamos preparando para tal dia. Não tem. Não tem. É sempre semana que vem. E nunca é hoje, né? O planejar é muito... dá a possibilidade de prever imprevistos, né? É um meio... Mas é realmente isso. Você tá à frente do tempo. Para você, se acontecer, você tem 1, 2 saídas, você tem a possibilidade de fazer uma intervenção mais segura, mais assertiva. Mas realmente é preciso conseguir planejar e pôr o planejamento para ser executado, né? Que é uma outra etapa, né?
Ô Euler, como que você conta um pouco da sua história aí pra nós, né? Eu sei que você estudou, o Ronan contou pra nós aqui que você estudou no Cefet, e aí você se formou, já foi logo pra vida acadêmica, você teve alguma experiência na prática, você tem alguma? Conta pra nós aí como é que é o seu histórico até chegar aqui. Eu fiz edificações. Quem já está aí no Cefet? O professor Ronan realmente foi meu professor nessa época, entre outros, né? Calil também meu professor. Lauro, meu professor. Rafael. Agora seu colega, Lauro, então. Rafael também, mesma coisa. Então tive aula com eles. Bem, outros também, né? Meus colegas hoje. Aí eu me recordo que naquela época você podia fazer 3 anos e já prestar vestibular, ou fazer os 4 e aí realmente ter a certificação como técnico em edificações. E aí eu queria mesmo concluir os 4 anos para realmente ter técnico em edificações. E muitas das disciplinas da área mesmo era nesse 4º ano. Então aí eu convivi mais com esses professores. E me encontrei no curso. E aí tive oportunidade, meus pais favoreceram que eu pudesse me preparar para o processo seletivo, uma época de vestibular, então fazia cursinho. Então foi uma fase dessa preparação e passei para Estadual de Goiás, que é o EG, lá em Anápolis. Aí foi quando eu saí do paraíso, né? E aí eu saí da casa dos pais, foi nessa época. E aí fiz... Qual ano que você entrou no curso lá em Anápolis? Acho que foi 99. 99? Você tá me apertando, eu 2005. Tô te apertando. Não, foi mais, que eu acho que o curso... Eu lembro que eu prestei vestibular lá e era um dos primeiros vestibulares. Eu fui a segunda turma. Se 2001 ou 2002. Você foi da segunda turma, então? Era semestral ou era anual? Eu acho que foi isso. Eu concluí em 2005. Então eu entrei nessa acho que eu terminei aqui em 99 o Cefet. 2000, deve ter sido 2000. 2000, então. Eu tenho na cabeça que era uma das primeiras turmas quando eu prestei o vestibular lá. A gente pegou... Você chegou a estudar lá? Não. Eu prestei lá, só não passei. Prestei na UNB. Nossa, que prova difícil da UNB. O UNB foi a prova mais difícil que eu já fiz. Aí prestei na Unesp e aí não passei em nenhuma. E aí depois prestei de novo na Unesp e passei. Que bacana. Pois é, eu fiz lá, eu fiz 2 vestibulares, de arquitetura e de engenharia civil. De arquitetura a prova era desenhar à mão. Aí eu olhei minha mão assim e entreguei a prova. Não é aqui que eu vou. Não, porque realmente eu não tinha a menor habilidade para fazer aquilo. E aí foquei, aí consegui passar na civil. Processos seletivos diferentes, né? Como você tinha feito o técnico de edificação, você falou, é uma das duas coisas que eu tenho que seguir. Era bem isso. E aí fiz o curso lá. Ainda a herança, daquela mudança na UEG, uma herança muito da parte de águas, então com bastante ênfase em águas, em instalações hidrossanitárias, gestão ambiental, meio ambiente, hidrologia. Então herdei aqueles professores mais com essa ênfase. O fato é que o meu TCC à época foi em estação de tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto? Gostei demais. Lá na Unesp também era muito forte. Deve ser até hoje em águas, tratamento de esgoto, tudo. Gostava demais do tema. Recordo que foi. Fiz estágio em Furnas. Em Furnas? Fiz lá também, lá em Aparecida de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia. Fiz lá também, em 2005, eu acho. Então, mais ou menos nessa época. Por aí, 5 ou 6. Você também? Eu morava em Anápolis, ia todo dia pra Furnas. De motinha. Nossa, de motinha, estradinha na época, todo dia ia e voltava. Você fez nas férias ou não? Não, durante o Porque a gente saía lá de Ilha Solteira, só fazia nas férias, né? Longe demais.
de Ilha Solteira até Aparecida de Goiânia, sei lá, uns 700 quilômetros, eu vou chutar aqui. Então a gente tinha um convênio na faculdade, a gente fazia nas férias. Bacana. Então ficava as férias inteiras lá em Goiânia fazendo. E quis laboratório, né? Depois que eu fui ver, depois que eu saí de lá, assim, depois que eu formei, na verdade, dando aula e tudo, foi que eu fui cair na real, assim, das coisas que tem lá. Por exemplo, nos livros de materiais de construção, fala, assim, da dificuldade de ter um microscópio eletrônico de varredura. E eu lembro que lá tinha, né? Ensaio de agregado, ensaio de fluência no concreto, ensaio do agregado lá, aquele problema que dá muito em barragem, reação álcali agregado, tinha tudo lá, cara. Tinha ensaio de vedação de parede, não sei se você lembra, vedação termoacústica. Foi nesse laboratório que você trabalhou? Que eu estagiei. Acho que novas tecnologias construtivas, algo assim, eu já não recordo o nome. Mas lá tinha um ensaio de porta-corta-fogo. Era fantástico o ensaio. A câmera acústica. Nossa, também era ensaios assim fantásticos. Cara, a gente lá, estagiário, não dava nada. Assim, eu não dava nada por aquilo. Pensava assim, é um laboratório qualquer aí, deve ter um punhado desse no Brasil inteiro. E depois que a gente vê que não, cara, o negócio lá era diferenciado mesmo. A parte mecânica dos solos, fazer todos os ensaios, até de asfalto, que na minha faculdade não tinha aquele de... Eu posso estar errado, mas é calha Marshall, não sei o que, um que você testa o asfalto. Não lembro. Não sei, tinha muito ensaio lá, muito. Lembro que era completaço, assim. Depois que eu fui ver, né, que um monte de lugar não fazia esses ensaios, e lá tem. Até hoje não faz, né? Então eles tinham muito estudo, assim, da microscopia do concreto, né? Imagina hoje, se em 2005, bom, se evoluiu, né? Talvez não evoluiu. Tô supondo que tudo evolui, né, Euler? Você teve lá assim, depois? Não. Alguns professores fazem bastante visitas lá, né? Faz. Faz muita questão de ir lá. E os alunos, né, sempre gostam muito das visitas. Eu realmente não tive a oportunidade de voltar lá. Mas fica boas recordações. Ali, principalmente o retorno ali da Mabel, sempre que eu chego naquele retorno da Mabel eu lembro também. É bem no retorno da Mabel, né, Aparecida de Goiânia, a entrada do laboratório, né? Pois aí, formei e aí eu tentei. Aí, você perguntou da experiência profissional, eu retornei para Jataí. Você é nascido aqui? Sua Nasci família, em Mineiros. Mineiros. Mas assim, minha família é daqui, não é? Foi lá só por conta da estrutura. Aí voltou. Mas assim, já tá aí desde sempre. Né? Aí eu voltei para tentar trabalhar. Hoje é uma reflexão que eu faço que eu não me preparei enquanto acadêmico para ser empreendedor. Eu me recordo que não tinha esse pensamento na minha mente. Eu queria trabalhar para os outros. Interessante, hoje eu observo meu despreparo nesse sentido. Então eu voltei aqui, procurei os meus professores, né, os profissionais que trabalhavam aqui, ver se eu consegui alguma colocação. Mas não tive muito sucesso, uma entrevista ou outra. Aí em Goiânia também, foi um período mais difícil, né? E aí, para não ficar, né, toa, como se diz. Para levar o leite para as crianças. Aí fazia um projeto, outra coisa, né? E... Aqui. Aí, pois é, você veio aqui e tal, tentou uma colocação no mercado, não deu, foi para Goiânia também não. Aí você ficou fazendo alguns projetinhos. Mas muito pouco. Aí eu já pensei, vou fazer mestrado, né? Vou tentar um diferencial para poder melhorar. Aí eu consegui passar no processo seletivo da Federal de Goiânia, no laboratório de estruturas de lá. Eu tentei pro mestrado lá na parte de águas, mas não consegui passar. Foi a minha primeira tentativa. Mas não consegui no processo seletivo. Fiz então de estruturas e fui. Aí entrou. Aí eu me descobri.
né, na carreira profissional, nessa vida profissional. Porque aí eu já entendi que eu queria ser docente. E só nessa época que durante o você mestrado. falou, não, eu quero seguir a carreira docência. Não, antes não. Não, porque durante o mestrado... Você não foi aquele cara que dava uma aula particular para os colegas? Não, sempre tive facilidade em ajudar os colegas, né? Sempre... Mas assim, não tinha esse pensamento de ser professor. E aí, no mestrado, os professores colocam a gente para participar daquela vida, né? Corrigir prova, aplicar prova, preparar a aula. Às vezes você vai lá e ministra um pedaço de uma aula. Não é emergência, às vezes você consegue até ministrar uma aula completa. E aí eu gostei muito, me identifiquei. Então eu pensei, agora eu quero ser docente. E gostei da área de estruturas, né? E essa paixão aí pela área de estruturas veio na faculdade ou perdeu o amor pelas águas e foi nas estruturas? Não, eu queria na parte de saneamento, né? A parte que eu queria. Eu recordo que eu quase reprovei em Rema na faculdade. Foi quando eu aprendi a estudar na faculdade, foi com Rema. Porque eu vinha naquela dinâmica, né, de estudar para as provas. E não funcionava com Rema. Não funcionava. Aí eu cheguei na última prova precisando de nota. Aí eu pensei, bom, vou estudar para entender. Se passar na prova, passa. E eu fui bem na prova. Aí eu entendi que eu tinha que mudar o jeito de estudar. Mas foi um divisor na moda de estudar. Eu parei de estudar para a prova, para a nota e passei a estudar para entender o conteúdo. Dali para frente eu não tive mais dificuldade no tocante às provas. E você ministrou aula de resistência a materiais? Aí lá na Federal, na parte de estrutura... Não, hoje aqui no IF. Aí hoje é a parte que eu trabalho, que é a mecânica de estrutura. Começa lá na mecânica... Você que é aluno do Euler... Lembra, quando você tiver mal na prova, você falou, ô Euler, eu vi que você também teve dificuldade em Rema. Dá uma colher de chá aí, pô. Lembra dos seus tempos, da sua dificuldade. Eu conto pra eles, né, que foi a disciplina que eu mais tive dificuldade. Hoje lá no curso, que é o Fabrício que dá disciplina. Eu tinha tanto medo de reprovar nessas disciplinas de estruturas, né? Porque eu não podia reprovar, né? Já tinha reprovado na primeira, né? Logo no laboratório de Física 1. E aí falei, cara, agora eu não posso reprovar mais. Se eu reprovar, eu não saio daqui. Porque eu já estava atrasado 6 meses. No primeiro semestre eu atrasei 6 meses, né? E aí eu falei, já comecei dando besteira. E aí, rapaz, a hora que chegava dessa parte eu estudava pra caramba e não reprovei mais. Aí foi resistência a materiais, teoria, tudo concreto, mas porque eu tive que tomar uma rasteira lá no começo. Tem que mudar a posição de estudar, né? A gente realmente muda, né? Pior que eu lembro, isso aconteceu comigo em cálculo 1. Primeiro eu falei, pô, esse trem aí era limite a primeira matéria, né? Limite, pô, tranquilão, vamos pra cima, né? Bicho. Eu não lembro qual matéria do cálculo 1 que eu tomei uma rasteira. Mas assim, não cheguei a reprovar, mas eu lembro que eu fui pra última prova precisando assim de uns 8. Aí passou chutado. Foi meu caso, exatamente isso. E aí eu falei, cara, assim, obviamente acontece de uma matéria ou outra, você vai meio desleixado por não gostar, ou não ter uma aproximação, acontece, né? Aí, bicho, essa do cálculo, passei, ó. Achou que tava fácil, né? O problema é esse. Você não pegar desde o começo. Uma dica que eu dou para quem tá no curso de engenharia aí. Pega, né, acho que qualquer engenharia, civil, elétrica, mecânica, pega já, agarra assim, com unhas e dentes desde o começo para todas as disciplinas, né? Porque você é surpreendido, cara, com muita... Você quer ver outro negócio? Eu reprovei depois e eu acho que foi, não sei se foi sistema de abastecimento ou se foi esgoto. Reprovei numa dessas aí de água. Todo mundo falar, mas Bruno, como que você reprova na disciplina dessa, cara? Tão fácil, professor de boa, não sei o quê. Mas é esse conceito de fácil, a disciplina, professor de boa, que você joga pra dentro,
que faz você relaxar, cara. Aí você baixa a guarda, é pancada. é um ringue aquilo ali. A engenharia é um ringue. Você baixou a guarda, você toma soco mesmo. Eu vejo assim que sempre que eu abaixei a guarda, foi pancada. E é assim mesmo, né, na engenharia. Tem que manter o estudo em dias, né? Porque não pode acumular, né? E nossos alunos aqui no IFG, eu vejo que sempre estão trabalhando. Eu estava dizendo que os nossos alunos trabalham, fazem estágio, né? E essa é uma variável a mais, porque isso requer um tempo, né? E aí tem o tempo que precisa de estudar, então já exige um planejamento maior, né? Então observa que ainda tem essa variável, pelo menos aqui na engenharia de Jataí. Mas aí o meu orientador lá na Federal, ele tinha feito o doutorado dele na PUC do Rio. E aí surgiu a oportunidade de eu emendar o mestrado com o doutorado. E aí eu consegui a bolsa, né, a dispensa da mensalidade no doutorado. E então eu fui para o Rio de Janeiro fazer o doutorado. Aí foi eu e minha esposa, nos mudamos para lá. E aí foi fazer doutorado. E foi uma experiência muito rica também, né? Aí foi trabalhar e fazer o doutorado, porque na PUC tem um laboratório de pesquisa chamado TecGraph. Por exemplo, o FTU é o professor Luiz Fernando Marta do TecGraph, né, que está à frente. Então eu trabalhei no TecGraph, onde trabalhava só para ilustrar, né? Tem tantos outros softwares que se pesquisa lá. Aí eu trabalhava no TecGraph e fazia o doutorado. Então passava muito tempo. Pois é, o TecGraph é um software semelhante ao FTU. É um laboratório que tem dentro da PUC que faz pesquisas. Então, de lá que saiu o FTU, né? De lá que saiu o FTU, tá. por exemplo, né? E outros softwares, né? Lá fazia, a época que estava lá, muita pesquisa na área de petroquímica, né? Então, modelagem numérica. Eu lembro que eu estudava lá fraturamento hidráulico. Vixe, que seria um fraturamento hidráulico. Defina. Vamos ter, assim, bem, né? Então, existe um poço de extração do petróleo. Mas existe um poço em que se injeta pressão para o petróleo extrair. Então, injeta-se pressão nesse poço, para nesse poço aqui conseguir retirar o... Só que essa pressão aqui fratura a estrutura, né, o solo. Aí a pressão tem que ser apropriada, dependendo das condições, para não se perder o poço. Senão você fratura ele vai, em vez de sair no tubo da sua extração, ele sai em outro lugar. Você pode perder aquele poço, né, se ele torna-se inviável. Então eu estudei isso. Também estudei um pouco de estruturas offshore, né? Por exemplo, existe o duto, né, que sai do fundo do mar, ou percorrendo, né, e vai até o navio. Então esse tubo ele oscila, né? Ele está em interação com o mar, com o navio. Por causa de onda, você fala? Isso. E então eu também tive a oportunidade de estudar um pouquinho. Mas assim, sendo orientado, né? A gente fazer pesquisa. Mas o seu doutorado foi em estruturas ou em águas? Não, o doutorado foi em estruturas. Mecânica das estruturas. Águas ficou lá na graduação. Não, ficou. Depois lá que no TCC. Depois que terminou o TCC, nunca mais. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E aí, pois é, mas o que era a sua tese de doutorado? Era em que tema? A dinâmica das estruturas. Então, a gente estuda o comportamento mecânico e a vibração do sistema. Né? Como que ele se comporta diante de uma carga que varia com o tempo. Que é o caso do vento, por exemplo, né? da onda, do mar. Bem, enfim, né? O motor, né? Na estrutura. Então, é a carga que não está... Bem, a estrutura que não tem o carregamento estático que a gente fala, né? Ou seja, o peso próprio, enfim. Mas, e o carregamento que... Mas não é aquele carregamento que oscila ao longo do tempo, mas mesmo que o tempo seja de curta duração. É assim, né? Tipo
o rotor de um motor, né, que introduz a vibração na estrutura. Então eu estudava mais esse comportamento. Pois é, aí vê um pouco do que pode ocorrer de fadiga em algum ponto, de conexão, Sim. essas questões. O meu estudo, a parte que eu estudava mais específica era buscando a ressonância da estrutura, né? Que é quando a frequência de vibração da carga aproxima a frequência de vibração da estrutura natural. Aí isso dá aquela amplificação nos deslocamentos, que pode levar à ruína da estrutura. Eu lembro... Todo mundo já viu o vídeo aí. Da ponte, né? Da ponte. Assim, né? Esse efeito de ressonância é aquele da ponte, né? Que é uma ponte aonde mesmo? Você lembra? Tacoma. De fora. É onde? Chama Tacoma Bridge, né? Eu acho que é esse o nome. Eu não sei. Tem várias também. Mas uma vários clássica vídeos desses, aí é essa que a ponte começa a formar, parecendo que virou um mar, cheio de onda a ponte, né? Então existe uma ressonância limite de cada material e tem como calcular isso, por exemplo, ou o conjunto em si. A ponte Rio-Niterói, por exemplo, ela oscilava, salvo engano, 1 metro no vão central. Então ela tinha essa oscilação natural. E depois foi um professor da COP, né, que colocou amortecedores para ela diminuir essa amplitude. Mas as estruturas naturalmente vibram. As estruturas vibram. Quando você escuta aquele caminhão passar lá na sua rua e a sua janela vibra, é que a estrutura está vibrando, né? E ela naturalmente ela tem a sua vibração. Ela oscila, né? Então ela tem a sua vibração de deslocamento. Naturalmente, né? O prédio ele já tem a sua frequência de vibração. Mas dependendo da carga do vento, essa vibração vai modificar, fica maior, fica menor. Às vezes muda o modo de vibrar, que a gente chama de modo de vibração, né? Às vezes é meia onda, às vezes é uma onda, às vezes ativa modo de torção. Então, estrutura metálica é comum, né? O perfil I com vento lateral, ele ativa o modo de torção. Ele começa a vibrar. Não é a vibração de flexão, é uma vibração de torção. Então ativa modo de vibração que pode levar fadiga, ruptura em pontos específicos, plastificação de pontos específicos e até um colapso estrutural é possível de acontecer, sabe? Tanto que em grandes prédios tem até o pêndulo que eles colocam no meio, né? Esse é um sistema de amortecimento. A gente estudava, por exemplo, o efeito de terremoto na estrutura, né? Então a gente... É o estudo lá, né? Que a gente fazia. Mas aí minha linha de estudo era mecânica mesmo da estrutura, né? É o comportamento mecânico, independente do material. E de lá, então, você já estava lá no Rio de Janeiro fazendo doutorado, você falou, rapaz, mas eu tenho que voltar, lá pro Jataí, é lá que eu vivi. Eu voltar pra cidade do Léo. Pois é. Como é que você já estava lá na beirada e voltou pro meio? Lá era Rio de Janeiro capital ou... Sim, na capital, lá. No foco da... É engraçado, eu morei num prédio chamado Minhocão. Então o Minhocão vem acompanhando o morro e o viaduto passa a estrutura do prédio, né? Ele passa pelo Minhocão, que chama, né? Então ele vem acompanhando o morro, termina perto da PUC. E o viaduto entra pelo túnel e é bem legal que vai lá pras praias, né? Então era ali que eu morava. Pera aí que eu acho que eu não entendi. Okay. A autopista entrava num túnel. Agora eu tô tentando recordar o nome da via. Onde tem a ciclovia. Como é que é o nome daquelas praias lá? Vou recordar. Teve aquela passarela que caiu lá, né? Não sei se era Leblon, se era... Pois é, sai do Leblon, vai pra Barra da Tijuca, isso mesmo. Então a autopista, ela entra num túnel. Na Gávea ali, ela entra num túnel, né? Então o prédio que eu morava ficava na entrada do túnel. Passava por cima do túnel. Então você passava pelo prédio e entrava no túnel. Você passava no meio do prédio.
Mas era lá, na época que eu tava lá, o aluguel começou a subir demais, não teve jeito. A gente escapulia pra onde dava. Colegas meus foram conseguir vaga perto da favela, moravam onde que dava conta de pagar. Nossa senhora. Mas antes de voltar, eu fui fazer o pós-doc, fui pra Roma. Olha, Vixe, rapaz. Maria. Então você aproveitou que já tava na beira do mar mesmo e falou, deixa eu atravessar esse lagão aqui. Foi tudo graças ao estudo, sabe? Eu dou muito valor no estudo, porque o estudo fez um diferencial muito grande na minha vida, né? Então, essas experiências foi tudo movido. Você foi engatando uma na outra, você tinha bolsa. Isso, e foi sempre ficando. batalhando pelas bolsas, né? Aí eu consegui também, lá em Roma 3. Em Roma. E aí eu fui assim, quase um orientador do meu orientador, né? Mas eu sempre tendo a oportunidade de estudar com aqueles mais Os mais graúdos. os que mais, assim, os mais proeminentes na área. E eu fiquei quase um ano lá em Roma. Então foi um período assim fantástico, né? Caramba, Peguei levou neve, família também. Eu e minha esposa. Ah, só vocês dois. E ela é engenheira civil também? Ela fez licenciatura em física, também no Cefet. E lá no Rio ela fazia engenharia elétrica. Aí ela foi comigo com intercâmbio. Ela conseguiu intercâmbio também. Só que em Tor Vergata. E, nossa, mas ela salvou a gente, viu? Porque a gente tinha que bancar o aluguel, tudo, né? Transporte com a bolsa da CAPES. Que na época, convertendo em euro, dava 1.200 euros. Então só o aluguel era mais da metade disso, né? Então a gente já ficou apertado. E o intercâmbio dela, ela conseguiu alojamento no alojamento da faculdade de Tor Vergata. Mas uma estrutura assim fantástica, incrível, sabe? Os estudantes, muitos ficavam lá. Aí era um pouquinho mais reduzido o aluguel, uma estrutura muito boa, assim. Uma kitnet muito organizada, né? Então a gente ficou lá, passou um período lá, foi... Caramba, que beleza. E encaixar assim, né? Duas profissões e todo mundo conseguir sair de um lugar e ir para outro, né? Interessante. Mas como foi a decisão de falar, pô, vou para Roma do nada? Ou você já estava se preparando para... É interessante, porque a oportunidade ela vem depois da capacidade, né? Então se você está lá batalhando, né? Aí a oportunidade surge. Então eu acho que foi reflexo da nossa dedicação, né? A gente estava ali estudando, trabalhando, dedicando a pós-graduação. E aí surge a vaga. Quem que vai? Olha, então tem esse. Aí você faz a entrevista, dá certo, né? E, bem, é claro, né? Tem que ter toda uma condição de vida para poder ir, né? Não tínhamos... Família era só nós dois, não tinha nada que prendia a gente, né? Então... essa parte também favoreceu. Um suporte sempre muito grande da família, né? Porque se a bolsa não desce... Tinha que família complementar, acabar de chegar. Porque eu vivi como estudante até os 30 anos, sempre lutando. Mas aí quando você foi para Roma, a bolsa era em euro, ou não? Não, a bolsa era em real, reais? né? A gente convertia e gastava em euro. Vixe, então dava se desse uma variação no câmbio, você estava enrolado. Nossa, a Marina, por exemplo, enfrentou essa oscilação. Na minha época lá, o câmbio ficou bem estabilizado. Mas não sei se vocês conversaram com a Marina sobre isso, ela... Por conta porque a Marina já estava no IF, você também já estava? Não, né? Eu só vim pro IF depois do pós-doc. Depois do... Porque a Marina, ela saiu e ela ficou recebendo, mas daqui, né? Então era real. Por isso que eu pensei que a sua tivesse sido em euro lá já em Roma, mas não, né? Existem as bolsas que já pagam na moeda do local, né? Mas porque aí você fica à mercê, né? Se der uma oscilação forte, esse cara tá enrolado. Mas naquela época não deu tudo certo. Foi tranquilo. Foi. E aí de lá, aí não foi o pós-doc, chamava sanduíche na época. Eu lembro desse doutorado sanduíche. Você fazia, era um período lá, um período aqui, né? Isso. Aí voltei, defendi. Eu não estava estudando para concurso, surgiu a prova. Aí eu nem ia fazer. Aí minha esposa que me incentivou.
Aí eu vim, fiz a prova. Falou, sabe aquela cidade lá que você tava lá uns Lá tempos naquele- atrás, lá naquele fim de mundo lá? Surgiu um concurso lá. Eu acho que é pra você. Mas é interessante como é que a gente observa que a vida é pautada em conceitos, né? Que a gente escolhe seguir. Então, se eu quisesse permanecer no Rio de Janeiro, era possível, né? Mas a gente tinha o desejo de ter uma família. E a gente não queria ter a família lá, né? É complicado, né? Poxa, a gente... Mas a sua esposa também é daqui, da região aqui? de Jataí, Também, né? Aí tem mais peso pra voltar, né? Quando Mas, assim... os dois é do mesmo lugar, né? Durante se ela fosse lá do norte ou ser do sul, e aí... Não, pra gente voltar ao casal, né? Mas a gente sabia que não queria uma cidade tão grande, porque a gente morava ali na Gávea e tinha que ir pra Botafogo. A Logosofia era lá, a sede da Logosofia era em Botafogo. Então a gente saía 2 vezes por semana da Gávea para Botafogo. E tinha vez que era 2 horas e meia no ônibus, sabe? Nossa, não é muito canseiro. E eu via os colegas, né? Sai de casa de manhã e só chega em casa às 8 horas, não é? E a gente não queria... não estou dizendo que é errado, que não deva ser feito, não é isso. Mas não era algo que a gente queria. A gente queria mas essa... eu acho que pra gente aqui, olha, que tem esse benefício, que eu acho que é um benefício você almoçar em casa, você vai na casa ali de seus parentes com 10 minutos, né? Eu vejo mesmo esse povo de cidade grande sofrer muito. Esse negócio de vai cedo pro trabalho lá de madrugada, aí volta já. Você tem que almoçar no almoça lá e almoça janta, sei lá, dentro de um busão ou dentro de um carro, pega um congestionamento. Ou seja, essa vida é dura demais, moço. O povo, sem contar o povo os sofre. perrengues, né, de, sei lá, você fica à mercê de um assalto, algum trem, né? Eu nem falo isso, que Mas tem um salário muito bom, tinha a praia, tem a praia, tudo que Rio de Janeiro também. pode proporcionar. Aqui é ótimo, para quem quer, né? Vai pagar o preço? Vai ter. Vai. E a gente valorizou mais essa outra parte. Então a gente resolveu voltar, né, para ter essa parte que a gente... No aí nosso você conceito prestou o concurso e... Foi, banca era o Fabrício, o Ronan na banca. Aí fez o concurso, processo seletivo, e aí ingressei em 2013 no IFG. Como efetivo. Já como efetivo. Agosto de 2013. Nossa, bom demais. E aí foi praticamente no início do curso, né? O curso começou em janeiro. E 10 anos agora em 2023, né? Então você também está inteirando 10 anos. Tô 10 anos de instituto, né? É uma celebração. Nossa, que bacana. E o estudo da logosofia começou quando? O estudo logosofia foi em 2017. Estava comentando, né? Já tem 16 anos que eu estudo logosofia. No mestrado eu já estudava. E como que chegou essa... Como é que você despertou? Vou estudar. Quem que te apresentou a logosofia? Minha mãe já estudava aqui, mas eu não estudava aqui por conta de idade, né? Então, na faculdade lá em Anápolis não tinha, agora já tem. Então foi quando fui para Goiânia que eu realmente me aproximei do estudo logosófico. Mas é interessante, a gente tem que... Essa questão do conceito, né? A gente busca conceitos para pautar a vida. Um conceito muito claro. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então, não estou dizendo que é errado, mas é um conceito. É um conceito. É um conceito que reúne diversos conhecimentos que guia a vida. Vai dizer que não é? Você não tomar decisão é uma decisão. Mais ou menos isso, né? Não tomar uma decisão é uma decisão. Um pau que nasce torto, até a cinza é torta, né? Pau que nasce torto morre torto. É um conceito, isso guia, né? Então, eu nasci assim, quer conviver comigo? Eu sou assim. Vem amparado nessa postura. Tempo é o quê? Qual que é o conceito? Dinheiro. Tempo é dinheiro. Isso pauta a vida. Se tempo é dinheiro, eu vou viver
vou gastar meu tempo para conseguir dinheiro. Não estou dizendo que é errado, não é isso que eu estou querendo manifestar, mas é um conceito. E alguns conceitos eu não gostava, sabe? Eu reagia com alguns conceitos. E aí na logosofia eu encontrei conceitos que, né, se aproximaram mais daquilo que eu entendo que é. O tempo é vida. Então, o tempo é vida, não é dinheiro. Então é isso muda. Muda a forma de ver, de viver, né? Sem evolução, sem mudança não tem evolução. Você diz que tudo evolui, mas tudo muda. Você parte do princípio que vai evoluir, mas pode evoluir negativamente. Pode. Eu também. Mas é uma evolução, né? Você pode ir pelo caminho ao contrário. É. Pode. Mas se você vive a vida entendendo que eu nasci assim, quem quiser que me atolere da forma que eu sou, você nega o conceito que você pode mudar, que você pode evoluir. E assim são muitos outros conceitos, né? Por exemplo, um conceito que eu tenho muito forte, que a logosofia me ensinou, é a empresa mais importante da vida. Qualquer empresa mais importante da vida é a família. Essa é a principal. Então, esse é um conceito que, né, com o meu interno, com o meu sentir, casou. Aí a gente vai estudando. Recentemente estou fazendo um estudo lá na logosofia sobre a crítica. Aí o autor da logosofia ensina que a crítica é um moinho que a gente tritura a colher a leita. A gente observa muito isso, né? Por exemplo, o Bruno, você aqui estão fazendo um empreendimento novo, né? O Entreliçados. Será que alguém já criticou? Provavelmente. Isso não vai dar certo. Para que isso? Então, ou seja, o que vocês estão produzindo? Isso é resultado da colheita de vocês. E a crítica faz o quê? Acaba com isso, né? É algo muito feio, que machuca o outro, né? Então, assim, esse tipo de estudo, né, ajuda a vida. Então, é por isso que eu estudo logosofia. E nesse estudo de crítica, tem algum lado positivo? Da crítica? Da crítica? Bem, a crítica, a gente tem que separar, né? Porque a crítica, tem profissionais que trabalham com a crítica, né? Então, não é essa crítica que eu estou me referindo, né? É aquela crítica de você emitir um juízo sobre um comportamento, uma ação da outra pessoa, né? Então, você emite um juízo. Mas a crítica, ela pode ser sadia, né? Por exemplo, você tem uma ocupação lá num projeto. Então você tem um deadline chegando, uma data limite, né, que você tem que entregar determinada tarefa. E eu sou seu colega, nós trabalhamos junto no escritório. E eu estou vendo que você não vai dar conta. Já observei que, não sei, se você está com dificuldade, surgiu um imprevisto. Estou vendo que não vai dar certo. Então aquela pessoa crítica, ela pode deixar acontecer. Para dizer, tá vendo? Tá vendo que não... Ou a pessoa crítica pode chegar em você e falar, ué, Bruno, agiliza aí, né? Você não tá vendo que não vai dar tempo? Cadê? Ontem, esse final de semana eu te vi lá na praça, você tinha que estar aqui. Isso é uma crítica. Ou a pessoa pode ver que você não tá dando conta, por um motivo que for, e oferecer ajuda. Olha, Bruno, amanhã meu cliente desmarcou, eu queria te ajudar. Então essa é a crítica boa, né? Que você observa, vê que não está um problema, mas no lugar de ir lá e ferir a pessoa, você colabora com a pessoa. Então essa crítica ela é sadia, que a gente chama, né? E ela é muito importante, pelo menos nas relações de trabalho a gente observa como que é. Mas em casa também, se chegar em casa, aí, não sei, tem uma loucinha lá na pia. O que você faz, Bruno? Chegar em casa, tem uma loucinha na pia. Vou lá e liga a televisão. Não, mas pode ser. Mas você vai brigar com sua esposa? Mas olha só, eu tava ali, né, trabalhando, tô chegando em casa 9 horas e... Poxa vida, nem lavar a louça. Isso machuca. Machuca a pessoa que você mais ama. E às vezes você não quer fazer isso, né? É um pensamento que tá ali, a crítica. Que é difícil de ser controlado, né? Demais.
Aí você pode... meio que a pessoa fala sem ver, sem pensar, né? O pensamento, ele age só. Se a gente não tem a mente preparada para conter, ele sai. E aí o que acontece? Você pode chegar lá, ver a pia suja, essa aqui eu vou lavar hoje, caladinho, né? Pianinho, né? Aí a esposa veio, né? Admira, né? Fortalece o amor. Então, assim, são posições. Tudo é conceito, né? O conceito guia a vida, de fato. Pois é, e aí a logosofia seria estudar essas questões para você tomar atitudes melhores na sua vida. Mas no caso, mudar o comportamento também? Ou... Só que assim, jamais por exemplo, eu não vou chegar no estudo logosófico e falar para você, olha, muda isso aí. Não é o objetivo, eu encontrar aquilo que eu preciso mudar. Seja porque eu vejo no outro o defeito e eu não quero tê-lo, seja porque eu vejo no outro a qualidade e eu quero tê-la. Mas, por exemplo, essa estrutura aqui toda, né, ela é difícil particularmente. Porque eu sou muito inibido, tenho uma timidez muito acentuada na minha psicologia. Então eu tenho a oportunidade de estudar o que é timidez, como que ela atua no meu interno e como que eu posso superá-la. Então, por exemplo, tá aqui hoje é um enfrentamento a essa característica negativa da minha psicologia. Mesmo depois de 10 anos de docência, Euler. Mas eu vejo que a docência deixa a gente um pouco mais desinibido. Comigo mesmo, cara, eu era um cara tímido pra caramba, assim. Ainda sou, né? Porque timidez você não fica. Sou tímido, pô. Mas assim, eu melhorei demais do que eu era na infância, na adolescência. Eu era muito. Na verdade, eu digo que eu mudei um pouco quando eu fui fazer especialização. 2014, 15. Porque eu toda a vida na escola, na faculdade, eu tentava me esconder naqueles negócios de apresentação de seminário, não sei o quê. Sempre eu estava ali escondido. Cara, quando chegou na especialização, eu queria ir lá para frente, ser o primeiro. Mas por quê? Tinha um enfrentamento. Na minha cabeça veio um negócio assim, cara, chega dessa vida de timidez, eu tenho que enfrentar isso, tenho que superar essa barreira. E aí eu fui, até que hoje eu cheguei, acho que num nível razoável de timidez, sabe? Mas era extrema, cara. Quando era criança, então, falava, vamos fazer um teatro. Moço, eu faltava, dava uma caganeira, dava qualquer coisa. Ou você pegava a pedrinha lá da cena, né? Você só ficava lá assim. A pedra, uma árvore, né? Sobrava pra mim esses papel, porque era muito, muito tímido mesmo. Então, mas eu sou bem menos do que eu era, assim, com essa postura de reagir, né? Não dá pra ser desse jeito toda a vida, né? E a timidez, às vezes, é que a pessoa que não é tímida não consegue mensurar isso que tanto mal faz para quem é tímido. Mas o tímido tem uma sensação de inferioridade muito grande. Ou seja, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, o outro faz muito melhor. Tudo que o outro faz é muito melhor do que aquilo que eu faço. Então o tímido tem muito medo do erro, né? O temor ao erro, de errar. Então, se eu falar algo errado aqui, se eu conjugar uma frase errada, vai ficar ali no YouTube, vai ficar gravado. Né? E isso pro tímido é terrível, né? É pesado. Mas do mesmo jeito tem timidez, tem impulsividade, né? São várias características negativas da psicologia e cada ser vai ter a sua, e ele vai poder estudar aquilo que não lhe faz bem. Mas aí você estuda. Tem algum treinamento assim? Tem alguma... Beleza, estuda a teoria. E como é que aplica? Tem na logosofia alguma coisa assim para você aplicar? Tem alguma dinâmica assim? Como que funciona? Eu tenho um método, né, de aplicação na própria vida. Então, como que você vai levar isso para sua vida?
Então, por exemplo, primeiro em ambientes que você tem mais domínio daqueles pensamentos, que é igual você manifestou. Às vezes as coisas saem, a gente fala, a gente expressa na fisionomia e a gente não queria. Então tem ambientes que é mais complicado. E agora tem ambientes que a gente domina mais. Então aí você começa a fazer ensaios nesses ambientes, faz parte do método isso. Fazer anotações daquilo que você está experimentando. Mas assim, cada um aplica na sua própria vida. Então, como que é a sua vida? Então você vai encaixar na sua vida os momentos para você poder aplicar esses estudos. Bacana. Vou mudar aqui um pouquinho o rumo da nossa prosa, que eu quero saber do Euler, que análise que você faz, Euler, do curso de engenharia, né, como um todo, não só no IF, mas nas outras universidades, na questão do ensino, né? Como que a gente chegou a conversar alguma coisa com a Carol e com o Ronan aqui a respeito da carga horária dos cursos, né, de engenharia. Com o Fabrício a gente conversou, mas não conseguimos pôr no ar o episódio com ele. Nós vamos regravar, viu, Fabrício? Segura aí. Deu uma pane aqui no nosso sistema aqui. Mas a gente chegou a conversar dessa questão de carga horária que tem reduzido, né? O curso de engenharia civil ele foi predominantemente integral, agora está num formato mais, digamos que, menor de carga horária. Isso tem perda de aprendizado? Você acha que essa mudança ela é para melhor, é para pior, né? Um colega meu até comentou assim, mas Bruno, será que essa mudança não é porque o mercado está precisando assim de pessoas? Será que há necessidade desse ensino mais denso, né? Talvez não é isso que o mercado está precisando, não é isso que as pessoas estão precisando, talvez elas precisam ser jogadas no mercado mais rápido mesmo e depois ir atrás para fazer uma especialização, assim como ocorre na medicina, que a pessoa tem que fazer uma residência, uma especialização, né? Que cenário que você vê para o ensino, principalmente na engenharia civil? O que você está vivendo lá? Existe essa forma de trabalhar, né? Mas na Europa, né? Você tem um curso de graduação mais reduzido e depois o aluno já escolhe para onde quer ir e aí aprofunda nos seus estudos. O nosso aqui, a gente chama de formação generalista. Não sei se é esse o termo que você usa lá também. Mas que a gente tenta preparar ele para as diversas áreas, né? Então vai estudar construção civil, vai estudar estruturas, saneamento, enfim, parte de solos, parte de estradas. Então a gente tenta percorrer todas. Para que o aluno, ao ver, né, ele possa escolher aquele mais... Teve afinidade, mais e gostou. fatalmente a gente observa que depois que sai, vai para o mundo do trabalho e depois geralmente recorre a essas especializações. Então aquele que quer trabalhar com estruturas, ele já se lança no mundo da proestrutural, dimensionamento. Mas com breve tempo ele já está procurando especialização, porque ele quer trabalhar com protendido, às vezes ele quer trabalhar com pré-moldado, Zé Vitor aí, ó. Às vezes ele quer trabalhar com alvenaria estrutural. Então ele já se lança numa capacitação. Só que a gente tenta primeiro dar essa visão geral. Isso às vezes é bom para alguns alunos. Às vezes alguns alunos demoram não é que demora, tem o seu tempo, né? Ele define o que ele quer, mas no final. Não sei se você já definiu. Você já formou, né? Desculpa. Mas você definiu cedo ou definiu tarde? Acho que eu nem defini. Acontece. Mesmo depois de formado, você ainda está na escolha. Acontece, mas que você vai mudar de carreira. Você sente que você tem uma base naquela outra área. Você vai ter que remar muita coisa. Mas eu comecei com estruturas, mas estou me apaixonando pela construção civil. Né? A pessoa tem uma base, né? E consegue. Por esse lado é bom. Mas tem alunos que desde cedo já descobrem o que quer.
No meu caso eu falei brincando aí, mas no meu caso uma das matérias que eu mais curti assim na época da faculdade foi Teoria das Estruturas 2, aqui eu acho que é só uma, né? Lá eram duas. Que era aquele cálculo com matriz, HP50G, aquele sofrimento. Aqui é o cálculo numérico pra mim. Não, mas o matriz para estruturas, aquele método com cálculo de matriz, sem encontrar-se-ações. Qual que é o nome disso? O método das forças, né? Método das forças. Isso. Você não lembra disso, não? Não lembro de teoria. Mas não cálculo. Mas pra mim foi assim, como eu gosto muito de computação, essa área assim de programação, cara, achei surreal. Eu falei, cara, é isso. E assim, com as experiências que eu tô tendo, que eu tive de estruturas, é a área que eu tô mais assim, curtindo. Isso acontece, tem aluno que identifica com construção civil e para ele é aquilo. Aí ele sente as demais um pouco maçante, né? Que é o que você disse, às vezes se o curso dele fosse de outra forma, ele pudesse definir isso antes e concentrar, ele às vezes avançaria já naquilo que ele quer logo. Mas então é assim uma forma de olhar esse ensino, né? E o ensino tem... Então pensando por esse lado é positivo, né? Você não ter, se você já definiu aquele caminho, não tem aquela quantidade de disciplina, né? Quantidade de carga horária, né? Grande para poder concluir, que senão não vou me tornar engenheiro civil, né? Se eu não fizer todas as disciplinas lá, eu quero já me decidir por saneamento. Eu tenho que fazer aquela pancada de disciplina de estruturas, né? Apesar que é muito correlacionado, acho que não perde, né? É muito correlacionado, assim, as disciplinas, né? Com certeza. Acaba que você vê outras áreas, mas tem relações entre elas. Mas se fosse para escolher, qual você acha que seria o ideal, assim, no mundo ideal? O mais denso, né? Com mais carga horária ou menos, você fala? Se fosse o ponto de escolher uma especialização, é isso que você tá falando? Não, nós tá falando de curso com mais carga horária, né? Tipo 5.000 horas ou 3.500 então, horas? mais 3.500 mais especializado ou a 5.000 de forma mais genérica? É isso que eu tô perguntando. Não. Você fala assim, se o curso tivesse, igual o Matheus fala, uma residência em engenharia civil, que o Matheus estava falando aqui. Será que não tive que ter uma residência em engenharia civil? Até antes de você se graduar, falar assim, agora, o último ano você vai se especializar nessa área. E aí, quando você terminar, aí que você... Não sei nem se o médico é assim. Depois que a residência se é obrigatório ou não. Não sei. Deve ser, né? Acho que é. Para ser formado, você ter a residência naquela área que você escolheu. É a ideia. É isso que você está falando. Também. Mas qual que é? Eu prefiro mais... a opinião é pessoal, né? Mas assim, eu prefiro essa parte mais generalista. Eu penso que você dá uma base em várias partes e o aluno escolhe aquilo que ele vai trabalhar. Tem esse prejuízo, né? O curso fica com 5 anos, né? No nosso caso é noturno com aula no sábado de manhã, então tem esse aspecto também. Mas o aluno ele vê todas as áreas, sabe? Eu acho isso muito bacana. Funcionou para mim, eu queria a parte de água, mas depois veio a parte de estruturas, e hoje eu trabalho com a parte de estruturas. Então funcionou para mim, talvez por isso eu tenha essa predileção, né? Mas compreendo muito bem aqueles que defendem uma engenharia mais curta, né? Com um foco mais específico no final. É também uma visão interessante. Eu acho que, na minha opinião sincera, eu acho que essa parte mais generalista eu também prefiro. Que, bicho, te dá um cardápio ali de opções, você fala, vou focar em solo. Vai lá e faz especialização e vai. Eu tenho assim um certo receio
da gente tá formando profissionais com deficiência, sabe? Essa redução de carga horária de 5 para 3.500, vamos supor, que é um número que o Fabrício falou, que era 5.000 e passou para 3.500, um negócio assim. E aí ficar manco, entendeu? Não tem uma formação, né, assim, suficiente para aí depois ele seguir um caminho. Porque ele tá falando assim, formou, né? Graduou, se graduou em qualquer área, você tá apto a exercer a profissão, beleza. Mas você tem base teórica suficiente, né? É o que eu me pergunto, né? Com essa redução de 5.000 para 3.500, você tem base suficiente? Ou você vai precisar de uma especialização, do mestrado, um doutorado? O que você vai sair manco? Entendeu? Ou talvez, então, não sei, essas 5 grandes áreas da engenharia civil tivesse que ser dividida para ter um engenheiro civil de saneamento, engenheiro civil de estruturas. Eu fico me perguntando se a gente não está saindo manco, entendeu? Da graduação. Porque a Carol comentou aqui que é o ensino que você deve ter feito, o técnico, era bastante denso. Saiu de lá com... O Cantimiro comentou com a gente aqui, que fez o técnico no Cefet e saiu de lá com a base muito boa, assim. Ele falou que tudo que ele aprendeu, que ele mais aprendeu no técnico, por exemplo, a desenhar, do que ele aprendeu na engenharia, né, civil. Então, eu fico me perguntando, será que por exemplo, o curso de edificações, eu vejo que ele está quase extinto. Ele tem um integrado ali, ensino médio integrado para você prestar um vestibular e fazer edificações, né? Acho que nem tem essa opção mais de 4 anos, igual você falou, tem? Não, o formato é de 3 anos. É só integrado. 3 anos. É um integrado, você coloca o médio e o técnico. É o médio e o técnico, né? Então ele está quase só médio, né? Eu vejo assim. Não tem uma base do técnico, né? Muito forte em edificações. Não como era, né? Na sua época aí de poder fazer 4 anos, né? E aí eu fico me perguntando, pô, mas será que então... E aí meu cunhado, na verdade, falou assim, que tem um amigo dele que fala que o ensino básico está sendo ministrado no ensino médio, o ensino médio na graduação, a graduação na especialização, e nós estamos então ficando... O ensino todo está atrasando, né? Tem um colega dele que defende essa tese de que a gente pegou a graduação, reduziu a um técnico. E aí, para você fazer a graduação, você tem que complementar com a especialização, né? Mas hoje o conhecimento está tão amplo na sua área, por exemplo. Você sabe muito mais do que você suporia ver na graduação. E não sei se a gente consegue alcançar, porque o conhecimento está crescendo cada vez mais. Então, não dá para você ver ele todo na sua graduação. Eu não quero que ele saia manco, eu quero que ele saia completo. Entendi. Mas o conhecimento está ampliando, haja hora para você sair da faculdade no estado da arte. Completo, né? Completo. Nossa. E vai precisar de conhecimentos hoje que não estão mais na graduação, estão lá na pós-graduação. Então, da mesma forma que a gente vai estudar lá a dinâmica da estrutura, eu preciso fazer cálculo variacional. Então, eu preciso aprofundar na base matemática para conseguir abarcar aqueles conceitos da parte técnica. Então, veja como é que a gente apropria tudo isso lá no curso de graduação para o aluno falar, não, aqui eu domino o que tem que se dominar na parte de gestão e planejamento de obra, na parte de dimensionamento estrutural. Então, assim, eu quero que o nosso aluno saia calculando estruturas civis de grande porte, pré-moldada, protendida, sabe? E aí você tem que trazer todo esse arcabouço teórico para a graduação e às vezes o aluno não está pronto para ver teoria das placas. Não dá para ver teoria das placas, porque a formulação matemática é muito robusta.
Ele precisa ir para pós-graduação. Mas eu entendo que reduzir muito a carga horária, eu entendo o que você quer manifestar. É Precariedade. Levar essa precariedade para o ensino. Pode acontecer. Você não tem a quantidade suficiente de horas para trabalhar para o aluno se apropriar dos conhecimentos, para maturar o conhecimento e ele por si apropriar o conhecimento. Mas também querer que o aluno saia no estado da arte vai ficando cada vez mais impossível. Por conta do como que o conhecimento avança, né? É interessante esse viés aí. É, interessante. E voltando, eu tava lembrando aqui, a gente parou na terça-feira do cronograma aí, o Bruno Vamos voltar pra SEMEC, Vamos voltar pra SEMEC. Poxa, Bruno, me permita fazer aqui uns agradecimentos antes. Vamos, bora. Essa SEMEC é uma grande realização para o curso, né, como manifestado, porque é uma data de celebração, tem esse marco, né, dos 10 anos de curso. Então, agradecer o patrocínio do CREA Goiás, que por meio do edital de fomento, né, viabilizou, por meio desse edital, recurso financeiro para a realização da SEMEC desse ano, né, de 2023. Já deixa eu agradecer aqui também. Nós também estamos sendo fomentados aí pelo CREA, né? Agradecer a essa... O CREA, ele, na verdade, através da AEAJA, da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Jataí, a gente teve, né, o Cantimiro, presidente da AEAJA, ele assistiu nossos primeiros podcasts lá e falou, cara, vocês estão fazendo, né, um serviço que o CREA também faz, que é fomentar as engenharias, né, esse mundo nosso da construção civil e tudo. Então a gente consegue também uma grana lá para vocês implantar, né, para vocês melhorar o podcast aí. E a gente tá nesse barco junto. Então, junto com a SEMEC, nós estamos nesse barco aí. Então, fica aqui nossos agradecimentos à EAJA, né, ao Cantimiro e ao CREA aí, em nome do Lamartine, que deu essa alavancada na gente aí. Nossos patrocinadores, né? A EAJA é nossa co-realizadora da SEMEC, né, como se manifestou. Vamos entreliçados com o apoio da divulgação, né? Certamente, o nosso agradecimento. E tem aqui a lista de apoiadores, né? A Pedreira Rio Claro, Concreto Rio Claro, Sanebras, Tesa Engenharia, Maia Pré-Moldados, Tasca Engenharia, Metalcom, FW Mangueiras e a Construtop, né? Beleza. Obrigado a todos vocês que fomentam, né? Que estão participando e dão valor, né, na nossa profissão e dão valor, né, nesse nosso mercado. Aqui na programação, terça-feira, então, são as palestras, né? Uma é desafio para uma mobilidade segura. A outra é um tema que movimentou aqui o Entreliçados, né? O estudo da renovação hidrotérmica de paredes históricas com concreto de cânhamo. Foi aqui uma polêmica com a Marina, Braça Marina. Ela também, uma palestra. Esse é na quarta-feira? Terça-feira. Na terça-feira mesmo. Isso, depois de amanhã. Isso aí é aberto? Essa aqui também é aquela condição, né? Pode chegar às 18 horas, aí a gente faz o credenciamento. Por que o credenciamento, né? Se for estudante, tem as horas de atividade. E vai ter sorteio de brindes, né? Então, dia 25 tem uma... Como é que é o nome da Alexa lá? Como é que é o nome? O negocinho, né? Qual que é o nome? EcoDot? Como é que é o nome? EcoDot. Eu acho que é isso. É tipo um Alexa. É um Alexa. Alexa. Então, essa aí... Bem, e outros, né? Na quarta-feira, aí começa... Tem a palestra, né? Do professor Nunes e... os minicursos, né? Isso, o meu começa quarta-feira. Quarta e quinta.
pavimentação. Esse aqui tá pequenininho. Engenharia de incêndio. Bem bacana, né? O pessoal vem de Goiânia, né? Para fazer esse mini curso. E o MS Project, né? São os mini cursos. Quarta e quinta-feira. Na sexta-feira tem um concurso da Ponte do Macarrão. Esse aí a gente vamos acompanhar? Vamos acompanhar. Maravilha. Então esse vai ser a partir das 19 horas, né? Então as pontes vão estar expostas e aí a gente vai fazer o ensaio de ruptura, né? Esse esse edital da ponte aí, ele parece que como que fala? São duas... são duas categorias. Duas categorias, uma né? tem que dar mais próximo da resistência que você calculou. Aqui romper próximo à resistência que foi determinada para ela. Esse e a outra... Não, esse é o critério. Esse é o critério, é o único. Existem editais que tem maior carga também, né? Mas o que a gente trabalha... Adotou foi esse. Ou seja... o mais próximo. A equipe fala, vai resistir tanto, e aquela que chegar mais próximo dessa carga. Mas aí tem um memorial de cálculo, vai entregar. A gente pede para entregar um memorial de cálculo, né? Nem sempre vem. Quando fala perde é porque não chega. E anunciar, né? Antes ele anuncia, essa ponte vai aguentar X carga. E aí tem todo um mecanismo, né, de colocar as cargas, né, os segundos que ela tem que suportar. E aí a premiação, primeiro lugar, R$1.000, 500 reais para o segundo lugar e medalha para o terceiro. Beleza. E aí no vai ser sábado... interessante. Eu já participei de uma lá há um tempo atrás, foi 2018, por aí. Eu participei de uma lá, é interessante esse concurso aí. Na época eu acho que era maior. Que resistia maior carga. Maior carga que ganhava. A gente observou que na internet tem algumas concepções, modelos estruturais que já sabidamente resistem mais. Aí fica tudo igual os projetos, né? Então, dessa forma, a gente tem variações de geometria, né? De cálculo. O negócio ficou sofisticado demais, aí o cara falou, não, faz dessa aqui que... E também fica mais, assim, eu entendo que fica desafiador, porque aí tem que calcular, né? A pessoa tem que predizer qual que é a carga que vai suportar. Então é um desafio teórico também, né? Vale F2. O pessoal gosta do F2 para poder usar. Não, vale o F2. Pode usar os recursos que tiver. E aí no sábado tem um papo técnico na obra, que é no condomínio Aurora. Aí uma visita técnica. Para essa já está com todo mundo pode ir. Não, essa está fechada, porque dentro da obra é limitada a uma quantidade de pessoas. Tem os EPIs que a gente tem disponível, né? Então, o condomínio Aurora é lá depois da Cidade Jardim 1, que é entre o Cidade Jardim 1 e o 2. É lá mesmo. Legal. Fechou aí? Aí culmina no sábado, né? Tá. E que dia que é? Parece que tem um dia aí que é umas homenagens, um negócio. Parece que não falou aí. Tá de surpresa? Eu tô colocando aqui, não era pra falar, não? Não, pode falar. No dia, amanhã nós... abertura? Nós começaremos com a abertura. E na sequência vai vir essa... vamos render homenagem, né? O que já passou, o que já fez. Então, amanhã nós temos que ir lá, viu? Amanhã bora vamos ter participação dos egressos, né? Essa parte que enche a gente de alegria, né? Então os egressos gravaram, mandaram os vídeos. Bacana. Aí vai ser exibido lá. Tem a palestra do Lucas também. Do Lucas vai ser amanhã também. Beleza. E culmina com a palestra. Lucas Yamauchi, abraço pra você. Já foi entrevistado por nós aqui, o Lucas. Foi o segundo entrevistado. Japonês. Então essa parte de celebração é nesse dia. Euler, local. No auditório do IFG Campus Riachuelo. Isso. Aqui, próximo ao Vilelão, pessoal. De frente ao Vilelão. Exatamente. Né? De frente ou ao fundo, depende. Os minicursos serão lá na Flamboyant. Os minicursos lá. E as palestras aqui no auditório. Amanhã é só na Riachuelo? Ou amanhã só lá na Riachuelo. Amanhã é só na Riachuelo, que é só palestra amanhã. Isso.
Beleza. A do Nunos também vai ser lá no Flamboyant, né? Uhum. Mas essa que tá, ainda dá para participar, é na Riachuelo. Então, Beleza. a partir das 18 horas, a atividade começa às 19, mas a partir das 18 horas a gente já vai estar lá recepcionando. Tá. Então, quem quiser ainda participar, você profissional, estudante, de amanhã à sexta-feira, das 18 às 22, vai ter evento. Consultar para saber, para não chegar lá e falar, pô, achei que tinha uma palestra hoje, não tem. Pode consultar aí nas redes sociais. No Instagram. Instagram. civil.ifg.jti. Pronto. Qualquer dúvida, para não chegar lá e Inclusive, chegar no lugar errado. Lá nas... Pode se inscrever por lá. Acompanha a gente também no Instagram. Nós vamos postar todo dia a programação do dia. Sim. Você se garante no Stories lá todo dia. O Brunão vai se garantir pra gente. Postar, informar vocês aí de toda a programação. Aí nós vamos ter também o plantio de uma árvore também. Bacana. Para marcar esse momento, né? Dos 10 anos. Ao Isso. Brasil. Vai ser plantado um pau-brasil lá no IF. No Flamboyant. A gente tá pensando em fazer isso na sexta-feira. A gente ainda tem que pôr isso na programação, mas vai ter. Vai ter. Uma doação do professor Rafael. Fazer o plantio, colocar uma plaquinha lá e marcar esse momento. Professor Rafael, aquele que foi um dos entreliçados por nós. Sim. Um abraço, Rafael Alves Pinto Júnior. Ele que é o maior. Ele está pare a pare com a Mara, viu? Acompanhando aí. Ele tá acompanhando nós? Acompanhando. Rafael? Rafael. Rapaz do céu, um abraço, Rafael. Continua, bicho, não abandona nós aí não. Continue, em breve ele vai estar aí novamente. Ele que foi um sucesso disparado de visualizações, curtidas. Bugou o YouTube. Eita. Vai lá, porque você também faz parte dessa história, né, Bruno? Bora, vou lá também. Lá Estive lá em 2 anos. Eu tava falando aqui, rapaz, tem 10 anos, então 20% eu fiz parte. Por 2 anos estive lá e foi muito bom. Foi muito bom. Quem sabe em breve eu não dou um jeito de voltar pra lá. Tô sabendo que tem uma turma aposentando aí. Tô de olho na vaga de vocês aí. É isso, né? Vamos agradecer nosso amigo Euler pelo tempo disponibilizado para vir aqui com a gente. Superou as barreiras próprias, né? Já falou aqui que por várias vezes a gente chamou o Euler, né? Vamos deixar bem claro. E ele só esquivando de nós. Não, hoje não posso. E aí a Carol deu um cerco a Lourenço nele lá e falou, Euler, é só você. Se você não salvar nós... Achei que ia ser 10 minutos, né? Mas tá bom. Achou que era 10 minutos e eu acho que tá acabando, mano. Já estamos passando. Vamos finalizar antes que acabe o tempo do Zé Vitor aqui, ó. Obrigado. Um abraço. E segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, @Entrelicados. E é isso. Valeu. Um abraço. Nossa, mas dá nem tempo do Euler despedir, não. Foi? Não, tem mais 1 minuto. Não, tchau. Tchau, né? Então boa.